E aí, como estão? Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Estamos aqui para a nossa última parte dos processos de independência da América Espanhola. Agora nós vamos ver a independência da América do Sul, né? Os processos de independência da América do Sul, porque não foi um processo também homogêneo, foi um processo heterogêneo que vai ali em cada vice-reino que nós tínhamos aqui na América do Sul se configura de uma maneira, obviamente tem suas características incomuns, mas obviamente há suas especificidades também, né? E vamos começar então pelo vice-reino da Nova Granada, né? Sob a liderança do Bolívar. As independências da América do Sul, elas geralmente são colocadas, né? A partir de alguns personagens, né? No caso, Bolívar, San Martín, Dom Pedro I, né, que inclusive são colocados ali como os, né, libertadores da América e por isso o nome da Copa Libertadores, em homenagem a essas lideranças. Mas a gente tem que lembrar que essas lideranças, vamos pegar especificamente Bolívar e San Martín, porque a do Brasil nós vamos discutir em separado posteriormente, mas entra nessa conjuntura, representa a elite desses países e não necessariamente, né, os anseios de toda a sociedade sul-americana. Inclusive, vou voltar, né, ao que nós já havíamos falado, que esses processos de independência favorecem aos grupos dos criolhos, e anula os demais grupos sociais, principalmente os grupos sociais, né, que estão ali economicamente abaixo, né, dessa estratificação que é colocada durante a colônia. Então Bolívar, né, ele começa o seu projeto de emancipação, né, em 1807. Ele apoia o movimento em 1810, que vai depor, né, os representantes espanhóis, né, os chapetones, em Caracas. Participa também no processo de independência da Venezuela e da elaboração da primeira constituição do país. A Espanha, obviamente, vai reagir a essa investida, né, de Bolívar e seu grupo. E a vitória definitiva, né, olha só, o processo começa em 1810 na Venezuela, mas a vitória definitiva ela só vai vir em 1819, né, quando eles conseguem derrotar as tropas espanholas. Poucos anos depois, né, os espanhóis também foram expulsos dos territórios atuais Colômbia, isso no ano de 1821, e do Equador no ano de 1822, mesmo ano da independência do Brasil. E as disputas internas, né, elas prosseguiram, porque você tinha uma discussão na América do Sul, aliás, na América você vai ter uma discussão que é sobre a questão de uma unidade, um Estado centralizado, ou, né, aqueles que vão querer uma autonomia das províncias, uma autonomia maior dessas regiões. Então, esse projeto de unidade versus, né, fragmentação, federações, dividir em federações, ele vai estar, essa discussão não vai ser só dos territórios que conseguem independência ali no vice-reinado da Nova Granada. Ela vai permear, essa discussão vai permear toda a América, aliás, toda a América Latina, né? Ela porque você vai ter ali defensores, pessoas que vão defender a formação de um Estado único ali, principalmente dos países das ex-colônias espanholas. No vice-reino do Rio da Prata, né, ele era composto pelos atuais territórios da Bolívia, Paraguai e Argentina, e aí aparece a liderança, né, no vice-reino da Prata de José de San Martín. A resistência espanhola na região da Prata foi menor do que a de Nova Granada. O Paraguai tornou-se independente em 1811, né, conseguiu um processo até relativamente rápido. A Argentina conseguiu sua independência em 1816, porém, é uma questão curiosa da Argentina, porque eles conseguem a sua independência, mas não formam o país Argentina. Você tem várias províncias, eles formam inicialmente uma confederação que vai ser liderada por Buenos Aires, e posteriormente, só lá por volta da década de 1860, é que nós vamos ter a Argentina como país, né, como um sistema federativo criado e tudo mais, como país unitário. O Uruguai, que era então chamado de Banda Oriental, continuou, né, durante boa parte do século XIX sendo pressionada pelos ingleses, portugueses, brasileiros, argentinos. Todo mundo tinha interesse na região do Uruguai, nessa chamada Banda Oriental. E somente em 1828, né, quando era uma província brasileira, porque o Dom João VI, né, ele traz a Banda Oriental para dentro do território que vai ser configurado como território brasileiro, né, em 1822, com a independência do Brasil.
O processo de anexação é anterior, né, porque com a independência a banda oriental já estava anexada ao Império Português. Então, em 1828 eles conseguem a independência justamente em cima de Dom Pedro I, né, em cima do Brasil, apoiados por Buenos Aires, que na verdade Buenos Aires acreditava que o Uruguai iria fazer parte da Confederação, mas na verdade eles tomam um caminho diferente e acabam se tornando independentes. Na Bolívia e no Peru, tá? Ambos territórios contaram com a participação tanto das tropas de Bolívar quanto de San Martín. No Peru, as lutas pela autonomia começaram em 1811 e após 10 anos, né, que as tropas de San Martín conseguiram proclamar a independência ali na região com a ajuda das tropas de Bolívar. Tá? Em 1812, né, de passagem pela Bolívia, San Martín instigou a luta hispânica e assegurou o controle de Buenos Aires na região, se formou ali uma confederação, conforme eu falei para vocês. E em 1825, San Martín levou as tropas para a Bolívia para consolidar a independência desse país. Bom, essa parte ela é factual. O que nos interessa nessa discussão é vocês verem que esses processos eles são liderados, né, por uma elite econômica dentro dessa região. Esses processos de luta de independência não envolvem boa parte dos setores sociais. A discussão política ela gira em torno de uma unificação dos países, né, colonizados pela Espanha ou de uma fragmentação política. Os líderes desses movimentos, né, eles não discutem questões sociais, políticas sociais. Volto a repetir, é uma independência no cenário político, mas uma manutenção, né, da antiga estrutura colonial. Apesar de apresentar aspectos revolucionários, porque também é um ponto falho muitas vezes nosso, né, de ver a independência da América Latina como um todo como processos falhos e tentando justificar a pobreza latino-americana em relação aos países economicamente desenvolvidos, temos que ver os aspectos revolucionários desse processo, tá? Como, por exemplo, a instalação de república. Em nenhum momento se cogita a possibilidade, isso é exceção ao Brasil, deixar isso bem claro, na América Latina, mas não se cogita muito a ideia da questão de monarquias, né? Vão se preferir os modelos republicanos, que vai passar uma falsa sensação, às vezes, de participação popular, mas, na verdade, a gente vai ver que as políticas públicas adotadas, as políticas institucionais adotadas vão afastar cada vez mais a população, diversos grupos sociais do cenário político desses países. Tá? E aí vai entrar em cena nessa questão da disputa entre fragmentação e centralização, né? Ou seja, poderes para as autonomias ou um poder mais centralizado, vai entrar aí a figura dos chamados caudilhos, né? O caudilismo é uma característica, principalmente na América do Sul, né? Está muito ligado à questão de lideranças militares que eles não vão querer uma centralização, por exemplo, estados grandes e centralizados, com medo de perder o seu poder. Então, eles vão investir, né? Eles vão preferir a fragmentação política dessas regiões que estão consolidando as suas independências. E isso, por exemplo, é nítido quando nós vemos o mapa da América, aliás, de toda a América Latina, né? Você pega ali, o Brasil é uma exceção, o México também é uma pequena exceção, mas o restante, onde você vai ter uma influência maior do caudilismo, você vai ver micropaíses, né, micro-regiões independentes, e não uma região gigantesca, porque o projeto vencedor é o projeto caudilista nesse sentido, é o projeto de fragmentação política para que essas lideranças militares não perdessem seu poder local. Tá? Então, os chamados, né, setores localistas que vão ser vitoriosos, principalmente na Argentina. A Argentina é um caso, conforme eu falei para vocês, que se configura como uma confederação e esse projeto é tão forte ali dentro, o caudilismo é tão forte que só em 1860 que eles vão realmente conseguir ter uma unidade política. Né? No antigo vice-reino da Nova Granada, por exemplo, você tem inicialmente uma centralização política e depois você tem uma fragmentação, né? Que é justamente a vitória do caudilismo, que aí vai formar Colômbia, Venezuela, Equador e Panamá. Então, a independência ela foi um processo daqui na América do Sul muito de negociação também,
porque a Espanha já sabia que, né, desde a questão das juntas que foram montadas lá quando da invasão de Napoleão, sabia que não conseguiriam reaver o território de forma plena, e conforme os processos de independência começam a ocorrer, cabe muitas vezes à Espanha, em vez da resistência, a negociação. Mais ao norte da América do Sul, os processos foram de mais enfrentamento entre as tropas locais e as tropas espanholas. Os processos ao sul foram mais processos de negociação de fato. Tá? E volto a repetir, o projeto vencedor acaba sendo um projeto caudilhista, militar, de fragmentação, né, de várias regiões ali fragmentadas. Isso é nítido quando a gente olha o mapa, principalmente da América do Sul, né, mas na América Central também a gente percebe isso nitidamente. Bom, e a questão da defesa da unidade nacional, né? Você tinha os chamados unitários, que argumentavam que os governos centralizados, só os governos centralizados seriam capazes de conter, né, uma tentativa de recolonização por parte dos países europeus, que havia essa preocupação, né, de que houvesse uma contraofensiva espanhola junto com outros países, já que a América era palco de interesse das nações europeias para exploração, é claro, né? Então não só os países colonizadores como a Espanha, né, e Portugal, mas Inglaterra, por exemplo, havia muito interesse na região americana. E os unitários eram originários de uma elite criolha, né, defendiam o predomínio da cidade sobre o campo, uma visão que aqui na América ela vai ser muito disseminada, né? Ela vem da Europa, essa ideia que nós temos de que cidade é desenvolvida, o campo é atrasado, né? Nós temos essa concepção, infelizmente, até hoje. E eles também queriam uma submissão da produção rural à lógica de organização econômica estabelecida pelos comerciantes e banqueiros. Eles baseavam, sobretudo, no pensamento liberal, o mesmo que inspirava a luta contra a Espanha e a defesa do livre comércio. É um liberalismo um pouco às avessas em alguns momentos, porque esse pensamento, obviamente, ele tem que adaptar às realidades locais, né? O liberalismo ele nasce na Europa dentro de uma concepção diferente de modo de produção, e aqui na América ele chega e a gente vai ver muitos embates em torno desse liberalismo, né? Apesar das ideias serem importadas, obviamente elas vão sofrer modificações atendendo, obviamente, às realidades locais, né? Então, implantar o liberalismo conforme na sua integridade era uma impossibilidade. Nós aqui não tínhamos ainda as manufaturas sobressaindo aos processos agrícolas, por exemplo, né? Bolívar formulou 2 projetos de unidade da América, mas não pretendia reunificar todas as terras espanholas. O principal ideal bolivariano foi a de construir uma liga sul-americana, né, associando os atuais Equador, Paraná e Venezuela. Bolívar, né, sugeriu incorporar o Peru, Bolívia e os países centro-americanos à Liga Americana para que ela pudesse funcionar, com sistemas ditatoriais, né, e com centro político em Caracas. Os criolhos tinham essa tendência militarizada, de ditadura, de, né, suprimir ali as liberdades individuais. José Cecílio del Valle defendia a unidade de todas as antigas colônias espanholas, formando um bloco único, uma espécie de país ou uma confederação, e o modelo previa a constituição de governos autônomos nos diversos países que se reuniam em um congresso continental por meio de representantes, né? Ou seja, um sistema de confederação. Essas discussões sobre união, né, sobre unidade, elas, volto a repetir, elas vão ser discutidas em toda a América Latina. No Brasil, no caso específico, vou só adiantar um pouquinho, né, nós vamos ver isso no caso da independência brasileira, prevalece o modelo de unidade territorial, né? Uma vez que a nossa independência, né, foi feita por um português, né, e com o objetivo justamente de não fragmentação do território, então aqui no caso nós vamos ter essa ideia de unidade territorial, que ela vai permanecer, né, em detrimento à fragmentação, certinho? Bom, então essas foram nossas aulas sobre processo de independência da América Espanhola. Espero que vocês tenham compreendido esses processos. Qualquer dúvida me coloco à disposição de vocês, tá? Infelizmente sinto falta dos debates, né, das provocações feitas em sala de aula, mas vamos nos acostumando, nos ajeitando aqui conforme dá. Qualquer coisa, então, vocês podem me procurar que eu vou responder às dúvidas de vocês, certo? Então é isso aí, agradeço novamente a atenção de vocês e a disposição para essa aula.
e acompanhe porque vai ter atividades relacionadas a essa nossa aula. Um abraço para vocês, até mais.